E vem conferir a crítica do filme A Mulher do Jardim. E eu assisti o filme A Mulher do Jardim. Filme esse que ele se vende melhor do que a execução é feita. Porque você olha o pôster, você tem um grande gramado verde com uma mulher usando praticamente uma roupa que não mostra o rosto, não mostra o corpo, não mostra nada, um véu preto que passa uma impressão talvez de uma morte chegando. Você começa a ver o filme e você percebe, olha, essa ideia pode ser muito boa. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? O que ela representa? O filme ele consegue te vender muito bem no primeiro ato, algo que funciona muito bem para ele. Afinal, o filme consegue primeiramente te entregar uma boa ambientação. O filme se passa num lugar de uma família que está de luto, afinal, a mulher perdeu o marido e os filhos perderam o pai. Ele vive onde todo mundo fica meio triste, tem aquele clima mais pesado no ar. Uma casa que não tem luz elétrica e que fica distante de tudo. Isso já cria aquele clima de, por que ela não corre para um lugar? Por que ela não vai para o vizinho? Por que ela não pede ajuda? Ela não consegue pedir ajuda. Ainda por cima, mencionam que fica mais ou menos meia hora a casa mais próxima da deles. Então essa ambientação ela já é bem interessante no começo do filme. Eles também colocam muito bem no tabuleiro do filme, no tabuleiro do jogo para a história andar, a relação da mãe com os filhos, mostrando que ela também, ela sofrendo, ela não consegue ser mãe depois do que aconteceu. A filha é muito pequena e ela aparentemente não entende o que está acontecendo, mas o filho mais velho, que já está na adolescência, você sente que ele já é um filho mais rebelde, e a partir daí você sente que ele já não quer mais respeitar a mãe e quer saber mais o que aconteceu. E aí aparece essa mulher no jardim. Aparecendo essa mulher no jardim, começa essa dúvida de quem ela é, o que ela quer, da onde ela veio, ela é um espírito, ela realmente está ali, o que é aquilo? Então a primeira parte do filme, dos 3 atos, ele consegue pelo menos criar uma boa ambientação, uma boa atmosfera para fazer com que você, como público, assim como eu, tenha um mínimo de interesse de saber o que é a história. O que incomoda um pouco nessa primeira parte é um pouco das atuações, porque tirando a mãe em si, os outros atores que são os mirins, eles não conseguem entregar muito na atuação. Até a mulher que é a mulher de preto, ela não consegue entregar porque ela realmente tá com uma burga, tá com um véu na frente do rosto que não deixa ela atuar. Então esse é um problema, esse convencimento. E também, nesse começo, você normalmente espera que filmes assim, a mãe seja alguém mais compreensivo e sofra em silêncio. A forma como fizeram a mãe parecer alguém que é mais descontrolada que os filhos não me agradou muito. Realmente o que vende o filme é criar muito bem o cenário para te dar uma tensão e criar um mistério para saber o que está acontecendo. Mas para mim, da metade do filme para frente, é onde o filme se perde. Porque apesar de criar essa dúvida, tá muito óbvio que esse filme é uma grande metáfora para depressão, solidão e perda. Isso é óbvio, aquela mulher no jardim, ela pode ser um espírito ou não, você não sabe, você vai ser descoberto ao longo do filme, mas o principal é, você entende que ela é uma representação para isso. Depressão, luto, perda. Então, a partir daí, o meio do filme vai ter que desenvolver isso. O meio do filme vai ter que desenvolver mais os filhos com a relação com a mãe, a própria mãe em relação a ela mesma, e até aquela mulher no jardim chegando mais perto da casa e cada vez mais entrando. E, de novo, a metáfora óbvia de quanto mais tempo passa, quanto mais você guarda o seu rancor, mais o que tem dentro de você vai crescendo. É como se fosse uma bomba relógio que uma hora vai explodir pro melhor ou pro pior lado. Só que esse meio do filme você vê que faltou um roteirista mais competente, que conseguisse, de certa forma, transformar as ideias do filme em algo realmente interessante. Porque nesse metade do filme ele vai cair muito mais pro terror, porque a mulher vai cada vez chegar mais perto da casa, por causa dessa metáfora que eu falei, e a metáfora tem que ser bem utilizada. Eu acho que nesses dois lados, ele não consegue, nenhum dos dois ele consegue trabalhar muito bem. Porque a parte do relacionamento da mãe com os filhos, da parte da depressão, de como tem que conversar, pra mim a ideia é boa, a história poderia ir pra um caminho, mas o roteiro não consegue desenvolver essa ideia de uma maneira interessante. É um assunto super relevante, super impactante, que se bem trabalhado seria muito bem-vindo e muito bem visto no cinema, mas como eles fizeram, não funcionou pra mim. Pela falta de atuação em momentos dramáticos que acabam faltando pros filhos, também pra parte como o roteiro
esconde algumas coisas que não faz muito sentido considerando a lógica de como funciona a relação daquela família. Tudo isso acaba incomodando, e acaba incomodando porque esse era o ponto principal. O terror nesse tipo de filme, que é um terror muito mais psicológico, ele fica muito mais segundo plano. O terror, eu digo, o susto, o medo, é a criação do medo. O medo em si é o que o roteiro vai te entregar em relação aos personagens. E isso que vai fazer o terror do mundo. É como se fosse um terror real. O terror real não vai ter monstro. O terror real é você sair na rua todo dia e ver os absurdos que acontecem. Aquilo é um terror. O terror psicológico meio que tenta brincar com isso, com metáforas de gêneros de terror. Aqui pra mim a metade do filme ele não consegue trazer essa metáfora. Então a partir daí o filme acaba caindo muito de qualidade. Os personagens vão ficando desinteressantes, a ideia não vai sendo bem desenvolvida e o terror pra mim, eu gostei de um fator que é não usar um CGI. Eu sei que isso é básico, o CGI não é um problema, não é um vilão do cinema, mas filmes que tem baixo orçamento como esse, usar mais a sombra é muito interessante. E aqui funciona muito bem isso, a ideia da sombra. O filme não dá medo, ele não dá susto, mas a ideia da sombra pelo menos me agradou. Numa metade do filme que já é um pouco confusa, não chega a ser ruim, mas é confusa como o roteiro vai se desenvolvendo. E isso obviamente afeta o final do filme, porque o meio, ele obviamente é pro final. Um final que tem um terror psicológico, ele vai te levar pro caminho máximo da depressão. E a escolha da cena final envolvendo a mãe e a arma não me agrada. Não pela metáfora, mas como ela foi construída para chegar até lá. Poderia ter outras ideias que fossem até lá. Então, pra mim, o final até que é uma mensagem interessante. Se o filme fosse muito bem trabalhado, seria uma mensagem que conversaria muito bem com uma geração mais nova. Como foi feito, não me agradou. A Mulher no Jardim, ela começa com grande potencial, se perde um pouco no meio. E o final, apesar de não ser horrível, ele é um final que ele precisava de uma construção melhor para poder chegar ali. Porque a cena da arma, por exemplo, pra mim, ela fica visualmente até bonita, mas com a lógica do filme não faz tanto sentido. No fim, A Mulher no Jardim é aquele filme que falta algo. Ele tenta ser marcante, ele tenta ser mais inteligente do que ele realmente é. Concluindo, A Mulher do Jardim é um filme que tem um começo muito bom, boas ideias e uma boa ambientação. Quando o filme começa a se desenrolar, você vê que precisava de um roteirista com mais experiência e mais qualidade para tirar tudo que aqueles personagens e aquele universo poderia ter. Não conseguiram fazer isso, e a partir daí o filme vai caindo muito de qualidade. O terror acaba não funcionando mais, as metáforas não vão funcionando e os personagens vão se perdendo. E por isso que eu fecho A Mulher do Jardim com uma nota 3 de 10. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de A Mulher do Jardim? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.